Não adianta você ficar caçando uma maneira de complicar o que o aluno tem que fazer. E que a inteligência artificial consegue fazer grande parte das tarefas que costumavam ser trabalhos que a gente passava para os alunos. Agora, o que ensinar nos últimos anos. Fala pessoal, bem-vindos a mais um Tô Nem Aí. Hoje eu e o Fabrício vamos explorar como a inteligência artificial está entrando nas universidades, ajudando professores e alunos de um jeito bem prático. Fabrício, para começar, conta pra gente um exemplo simples de como a IA está sendo usada em universidades e por que isso está deixando os professores e os alunos tão curiosos para repensar a forma de ensinar e aprender. O que está acontecendo hoje nas universidades, né, é porque a IA ela tem essa capacidade, né, de fazer muitas atividades que antes eram designadas para o aluno e também muitas atividades que eram feitas pelo professor. Então, hoje fica difícil as pessoas procurarem um reposicionamento, né, tanto o aluno quanto o professor. Né? O aluno está na dúvida, o que que eu devo estudar mesmo, o que que eu devo aprender, o que que vai me dar um emprego, né, daqui a alguns anos quando eu sair da faculdade. E o professor, por outro lado, está preocupado em o que que eu vou ensinar para o aluno e como é que eu vou avaliar esses alunos, né? Já que a inteligência artificial consegue fazer grande parte das tarefas que costumavam ser os próprios exercícios, né, e trabalhos que a gente passava para os alunos. Então, esse cenário, né, de reposicionamento do aluno na sala de aula e do professor é o que está causando aí uma grande discussão dentro do ensino superior de quais são os próximos passos e como que a gente deve fazer esse tipo de coisa. Então hoje o que a gente quer discutir aqui, né, no podcast é justamente assim, como pensar sobre isso, como pensar sobre avaliações, como pensar sobre o que ensinar dentro da sala de aula, como ensinar, o que que é importante, o que que não é importante. É isso tudo que a gente está querendo discutir hoje aqui no canal. Hoje a gente está mergulhando nesse desafio das universidades, como a IA está mudando o jogo e deixando tanto o aluno quanto o professor meio que repensando seus papéis. E é exatamente isso que a gente vai explorar, como reimaginar o que ensinar, como avaliar e o que realmente importa nesse novo cenário. Então, Fabrício, vamos nessa, pensando justamente nessa avaliação, como é que você acha que os professores podem começar a adaptar as provas ou os trabalhos para esse mundo onde a IA está dando na mãozinha, ou às vezes várias mãozinhas? Esse é o problema principal, né? Do lado do professor, a primeira coisa que o professor pensa é como é que eu vou avaliar um aluno, já que a inteligência artificial consegue fazer grande parte do trabalho para o aluno. Então, nesse ponto, a gente tem duas alternativas, né? Você tem a velha prova presencial, sem o uso de tecnologia, né? Que nesse caso você garante que o aluno está sendo avaliado pelo que o aluno sabe sem a tecnologia. Mas isso, por um outro lado, cria um paradoxo que é o aluno nunca vai trabalhar sem a tecnologia, ele não vive sem a tecnologia em momento algum. Isso não é uma discussão de agora, né? Sempre quando teve a introdução da calculadora, do celular, né? Isso é uma discussão de muitos anos, né? Do uso ou não da tecnologia, dessa desconexão do que você está vendo na sala de aula com o mundo prático, porque no mundo real você tem tecnologia o tempo inteiro. Mas você tem esse ponto, você pode não usar a tecnologia, e você tem uma prova presencial, então você tem uma garantia 100% de que o aluno, o que você avaliar é o que o aluno sabe, é o que está dentro da cabeça do aluno. E você tem a outra forma de avaliar que não, o aluno vai usar a tecnologia, eu estou assumindo que o aluno tem acesso à inteligência artificial, e aí como que você vai conseguir verificar que aquilo que o aluno está criando, né? E agora a gente não está falando só daquele plágio tradicional, né, que seria assim, copiar de algum lugar. Você está falando do que a IA criou, que não é plágio exatamente, mas de certa forma também não pode ser considerado que não é de autoria do aluno. Então, como que você consegue achar esse meio termo aí em que você continua tendo certeza que você está avaliando, porque esse é um papel da universidade, avaliar se o aluno sabe aquele conteúdo, e ao mesmo tempo você também não fica desvinculado da realidade onde as pessoas usam a tecnologia. Então esse aí é o grande desafio que a gente tem hoje no sentido da avaliação dos alunos. A universidade fica nessa encruzilhada entre avaliar o aluno desplugado, o que é meio artificial, porque no mundo real ele vai sempre usar tecnologia, ou abraçar a IA e encontrar um jeito de avaliar de forma justa o que é realmente a autoria do aluno e o que foi só um empurrãozinho da IA. Acho que o que muita gente está se perguntando é, agora que a IA pode basicamente ajudar o aluno a gerar respostas para quase tudo, como é que a gente sai desse ciclo meio infinito de eu pergunto, a IA responde e o aluno só repassa? Como que o professor pode fazer perguntas ou criar desafios que realmente incentivem o aluno a pensar por si mesmo, mesmo com a IA por perto? E aí você pode explicar um pouquinho essa ideia pra gente. Esse é o grande problema, né? Qualquer tipo de avaliação que você pensar, a IA pode fazer. Então você fala assim, antes eu pedia para o aluno construir um texto, né? Por exemplo, escrever um texto.
Agora, a IA pode escrever o texto para o aluno. Aí você pensa, não, eu vou pedir uma coisa um pouco mais complexa. Eu vou pedir para o aluno é, criar 3 textos com a IA e o aluno vai ter que avaliar esses textos sob alguns critérios, né? Só que aí a IA também pode fazer isso. Né? Aí você fala, não, então eu vou criar uma coisa ainda mais complexa para fazer com esses textos. Eu vou querer que o aluno crie 3 textos, faça uma análise e baseado nessa análise, eu quero que o aluno construa um plano para poder fazer determinada coisa. Vai criar uma apresentação. A IA também pode criar essa apresentação para o aluno, inclusive com a IA você consegue até replicar a voz. Aí você fala, não, quero uma apresentação com a voz do aluno. A IA também consegue criar essa apresentação com a voz do aluno. Ou seja, não adianta você ficar caçando o que a IA não faz, porque no longo prazo ela sempre vai conseguir fazer todas as etapas e no momento ela já faz grande parte dessas etapas. Então não adianta você ficar caçando uma maneira de complicar o que o aluno tem que fazer. Então o importante, eu acho, nesse momento é focar o que você quer do aluno realmente, né? O que você quer que o aluno aprenda ali na sala de aula, né? Se você ficar essa coisa de detetive, né, correndo atrás do aluno, você não vai conseguir fazer um trabalho que seja à prova de IA. Até porque muitas universidades proíbem o uso de detectores de inteligência artificial, porque eles não são confiáveis, então não tem como você usar isso como prova que o aluno fez o trabalho. Você continua usando esses detectores de plágio, né, caso aquilo ali seja copiado, e aí talvez ao longo do tempo os alunos vão gerando tantas coisas que às vezes a IA começa a gerar textos muito parecidos, que aí pode ter uma porcentagem maior de plágio, e aí os alunos caem nesse plágio. O que você pode fazer em relação prática disso, né? Como que você pode realmente avaliar se é do aluno ou não? Uma forma seria uma própria arguição, uma apresentação, né? Então você pede ao aluno para apresentar aquele trabalho que foi feito presencialmente ou através de uma câmera online, né? Onde você vê o aluno, onde você pode interagir com o aluno ali diretamente. Né? Eu acho que isso aí ajuda nessa avaliação, né? Eu não estou imaginando aqui nesses cenários onde você tem um aluno em que é um avatar dele que você está conversando e tal, né? Então, assim, a gente pode ter ainda essa coisa da entrevista, que poderia ser virtual, ou uma entrevista presencial, como muitas pessoas já fazem, né? Então, acho que na prática, essa seria uma maneira. E aí o aluno pode usar a tecnologia que for, desde que o aluno consiga explicar, né, como foi feito, né, quais as conclusões que o aluno chegou, ele consegue responder as perguntas que o professor está fazendo, né? Você pode ter ali um checklist de perguntas e aí você pode estar colocando o quanto o aluno, né, respondeu bem cada questão. Eu acho que isso aí é uma coisa, negócio. Uma coisa que o professor pode falar é assim, ah, não, mas eu tenho muitos alunos na sala de aula e aí é muito difícil fazer isso. Você pode ter trabalhos que são trabalhos em grupo, né? E aí isso aí facilita para diminuir a escala, né, do trabalho. Muitas universidades não permitem que você use a IA para poder avaliar os alunos, né? Ainda, eu acho que é uma coisa que vai acontecer aí no futuro. Mas quando você tiver essa possibilidade de usar as IAs para poder avaliar os alunos, então eu acho que isso também vai facilitar essa coisa da escala. Perfeito, Fabrício. Acho que você trouxe um ponto super importante. No fim das contas, não dá pra ficar nessa corrida infinita de tentar driblar o que a IA consegue fazer. O caminho é mesmo focar no que a gente quer que o aluno realmente aprenda e, como você disse, trazer formatos mais interativos e transparentes, como apresentações e arguições, para garantir que o aluno realmente entendeu o que fez. E claro, isso também deixa o processo mais condizente com o mundo real, onde o aluno vai ter que explicar e apresentar ideias. O que exatamente os professores devem ensinar, agora que a IA faz tantas coisas automaticamente? Como é que a gente muda esse foco para conceitos e para o papel do professor de guiar os alunos nesse novo cenário? Então, o que a gente tem que ensinar, né? Essa vem a questão, né? Porque em relação à avaliação é o que a gente acabou de conversar. Agora, o que ensinar, nos últimos anos, a gente tem focado muito na parte prática, né? Então, isso é o que tinha garantido emprego para o aluno, né? O como fazer certas coisas. Então, se você é um aluno que trabalha com a área de línguas, você era como traduzir as coisas. Se você é alguém da área de computação, era como programar, usar uma linguagem de programação. Então, a gente gasta muito tempo no nosso currículo ensinando essa parte mais prática. E agora que a IA consegue fazer essas coisas, a gente perde um pouco o sentido. Se isso não for garantir o emprego do aluno, se isso não for garantir uma carreira, talvez o momento seria
voltar um passo atrás e investir um pouco mais nos conceitos, que era como a gente fazia antigamente nas universidades. Então, talvez os cursos eles vão ter que voltar para um lado mais conceitual. Eu gosto de dividir isso em dois tipos de coisas, porque eu acho que um cara que é um expert numa área, tudo está relacionado com o vocabulário que a pessoa usa, né? É o vocabulário conceitual. Então, o que eu quero dizer com vocabulário conceitual? Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, quando você fala uma árvore em ciência da computação, você não pensa naquela coisa verde com folhas e um tronco, né? Você pensa numa estrutura de dados, né? Todo mundo que é da área de computação sabe que uma árvore é uma estrutura de dados, né? E aí tem todo um processo, como criar árvore, como usar a árvore, para que ela serve, né? Tem metodologias em volta desses conceitos. Então, a pessoa dentro de um curso universitário, ela vai desenvolvendo esse vocabulário conceitual até que ela se torne um expert naquela área em que está trabalhando. Então, eu acho que todos os cursos vão ter que se voltar para isso e dar uma olhada e falar quais os conceitos, qual o vocabulário conceitual que eu quero construir com o aluno ao longo do curso, para que ele tenha a capacidade de trabalhar naquela área, exercer a profissão naquela área. Então, eu acho que isso é mais importante do que o vocabulário de execução, que seria a prática. Né? Então, ao invés de gastar muito tempo ensinando o aluno essas palavras que você usa para poder programar um determinado sistema, né? Uma linguagem de programação, ou ensinando uma linguagem de programação específica, a gente tem que se voltar para os conceitos de linguagem de programação para o aluno. Então, o aluno vai ter que ter essa parte, os fundamentos muito bem delimitados. Né? Claro, também tem a parte prática, que é a parte usando a tecnologia, né? Como você usa a IA para te ajudar a resolver problemas reais, né? Mas baseado nesses conceitos. Porque sem saber conceito, você não consegue saber, por exemplo, quais que são os compromissos, né? De fazer uma coisa. Ah, se eu faço dessa forma, isso fica mais rápido, mas tem um custo maior. Se eu faço dessa outra forma, você tem uma qualidade melhor, mas você tem um custo maior também. Então, a pessoa que é numa determinada área, ela tem que saber quais são essas trocas, né, que a gente está fazendo. E isso exige que você saiba o vocabulário conceitual, mas você também precisa ter essa coisa, esse desenvolvimento prático para saber testar essas coisas, criar, prototipar. Então, eu acho que essas são coisas importantes. Eu acho que a parte prática ela vai ficar muito ligada à prototipação. Você cria vários protótipos ali, testa esses protótipos para ver como é que faz. A IA está gerando e está criando esses protótipos, mas você precisa de todo esse vocabulário conceitual para poder dizer para a IA o que você quer prototipar, o que você quer criar, e todo esse vocabulário conceitual para fazer essa análise, essa avaliação do que funciona, do que não funciona, ou quais seriam as melhores maneiras de resolver aquele problema. Legal, pra gente fechar, tem uma questão super importante que acho que muita gente tem na cabeça. Se a IA já faz hoje muitos trabalhos que um profissional júnior faria, como é que os alunos vão conseguir o primeiro emprego? Como eles podem se destacar e entrar no mercado, mesmo com a IA fazendo parte do cenário? Então, o que acontece nesse caso, né, que os alunos hoje talvez vão ter uma dificuldade maior, né, de entrar nessas posições? A gente precisa, né, voltando ao vocabulário conceitual, a gente precisa que o aluno tenha um pouco da experiência de ser um sênior. Então, o aluno, antigamente, ele entrava só para executar. Então, ele precisava muito do vocabulário de execução, né? A parte prática ali para poder fazer, por exemplo, programar, é um programador, codificador, um tradutor, ele é uma pessoa que sabe traduzir as coisas ali. O que a gente tem que passar para o aluno agora como professor é um nível acima disso. Se você entrasse como um sênior já, né? A gente não consegue dar a experiência para o aluno. A experiência é uma coisa que você adquire durante o tempo, mas você consegue ensinar para o aluno coisas que estão mais ligadas ao nível sênior do que ao nível júnior, né? Então, as disciplinas têm que mudar. Eu acho que o lado conceitual continua o mesmo, né? Sendo júnior ou sênior, você tem que saber certos conceitos na área para poder se comunicar e fazer o que você precisa fazer, mas a gente vai ter que começar a criar disciplinas ou adaptar nossas disciplinas para que elas comecem a ensinar também o que um sênior faz em determinada profissão. E quando eu digo sênior, eu estou dizendo você vai talvez exercitar mais não a parte prática, a como fazer isso ou como fazer aquilo, mas mais no sentido de como avaliar
essas alternativas, como escolher uma melhor alternativa, como passar instruções, né, neste caso para a IA fazer alguma coisa para você, né, para fazer aquelas tarefas, e uma vez que ela fez aquela tarefa, como é que você vai avaliar aquela tarefa? Que está muito ligado a esse conceito de governança de IA, que é uma grande área que está crescendo aí na área de empregos, que é como que você toma conta da IA, como que você vai avaliar o que a IA está falando, né, se aquilo ali é certo ou errado dentro daquele contexto. Então, você vai ter que começar a criar esse conjunto de habilidades, né, de você pede para a IA fazer uma coisa, como uma pessoa sênior pediria a um júnior para poder fazer, e uma vez que a IA gera aquele resultado, como é que você confere se aquele resultado está de acordo com o que você tem que fazer ou não. Então, eu acho que hoje a gente vai ter que um pouco saltar um pouco esse nível, ou mudar um pouco o nível em que a gente está ensinando, porque certas coisas já não fazem sentido mais a gente fazer. Se você tiver a certeza, né, que a gente não tem no momento, mas se você tem a certeza que hoje você não precisa mais de um programador, um desenvolvedor, um codificador, a pessoa que simplesmente digita o código ali. Se você tem essa certeza hoje, né, então por que você vai ensinar isso para um aluno? Né? O aluno não vai arrumar um emprego depois por ter aprendido isso. Então, a gente tem que, de certa forma, também avaliar isso. Eu acho que cada curso, cada universidade, em cada lugar, vai ter que sentar e pensar, né, de acordo com o que acontece ali localmente, né, naquela região ali, quais são as demandas locais, as demandas internacionais, as demandas de curto prazo, de longo prazo, o que que faz sentido ainda ser ensinado para o aluno. Então, eu acho que a gente vai acabar saindo um pouco desse vocabulário de execução e a gente vai focar mais no vocabulário conceitual, e isso quer dizer, no fim do dia, que a gente vai estar fazendo os alunos focarem numa coisa de mais longo prazo, coisas mais sólidas que duram, ao invés de ensinar coisas temporárias, intermediárias, que daqui 2, 3 anos não vão estar valendo mais nada para os alunos. O foco muda para formar alunos que já têm uma mentalidade mais sênior, mais voltada para conceitos duradouros e não só para aquela prática imediata. Ficou bom, pessoal? Com isso a gente conclui o episódio de hoje do Tô Nem Aí. Espero que tenham curtido essa conversa e entendam um pouco mais sobre como a IA está mudando o ensino. E se você quiser saber mais sobre educação e ensino, inscreva-se aqui no canal e a gente vai estar aí discutindo mais sobre como conversar com a IA, como aprender com a IA, como ensinar com a IA nos nossos próximos episódios. Um abraço.